Neste vídeo, efetuaremos a resolução do caderno de prova do concurso público da Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul para o cargo de eletricista de distribuição. A banca foi realizada pela Fundatec no ano de 2010. Esta é a capa do caderno de prova. O link para download estará na descrição do vídeo. Neste vídeo realizaremos somente a resolução das questões de conhecimentos específicos, tendo em vista que as questões de matemática e informática eram comuns para outros cargos e já foram resolvidas em outros vídeos neste canal. Questão número 31. Um corpo carregado eletricamente cria, pela carga elétrica, um campo eletrostático que faz com que a carga elétrica tenha capacidade de realizar trabalho chamado potencial. A soma das diferenças de potencial de todas as cargas do campo eletrostáticos é chamada. Então aqui ele está dizendo que um corpo carregado cria um campo eletrostático. E ele quer saber como é que é o nome que a gente dá para a soma dessas diferenças de potencial que a gente encontra. A essas diferenças de potencial a gente chama de força eletromotriz, que é a FEM. Tá? Então, resposta correta dessa questão é a letra B. Questão número 32. Uma fonte de corrente contínua caracteriza-se por... Antes da gente ler o que ele define ali, vamos entender o que é uma corrente contínua e o que é uma corrente alternada. Então vamos entender. Corrente contínua basicamente é um sinal que ele não precisa ser constante no tempo, ele só não pode inverter o sentido da corrente. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um sinal assim, ele é tido como um sinal de corrente contínua, mas ele também pode ser pulsante. Ele pode subir e descer aqui, ele vai ser considerado também um sinal de corrente contínua, pois não houve inversão no sentido da corrente. O sinal de corrente alternada que a gente mais conhece aí é o sinal senoidal, ou seja, ele tem um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Então, se houve inversão de sentido de corrente, é um sinal de corrente alternada. Então vamos ler as alternativas. Letra A, inverter a polaridade apenas uma vez a cada segundo. Se ele inverter, já não é CC, então a letra A está errada. Letra B, manter uma tensão na saída que nunca varia seu valor, também errado. Você pode ter uma fonte de corrente contínua onde ele muda o valor da saída, como eu disse aqui, e ele continua sendo CC. Até mesmo uma pilha, quando ela começa o seu processo de descarga, ela tem uma variação de tensão, essa tensão começa a cair. Então a letra B também está errada. Letra C, ser produzida apenas através de energia química, também está errada. Por exemplo, sistemas fotovoltaicos, é uma fonte de corrente contínua onde não é química. Letra D, manter sempre a mesma polaridade da tensão de saída, esta aqui está correta. Você pode ter variação, mas a polaridade não varia, tá? Vamos ler a letra E, produzir uma tensão cuja frequência é sempre menor que 1 Hz. Isso aqui já está totalmente errado, se tem frequência é porque ela é alternada. Então a resposta correta é a letra D. Questão número 33. O fluxo de corrente elétrica em um condutor é o movimento de elétrons livres. Para que haja esse deslocamento de elétrons no condutor é necessário. Então vamos fazer aqui, nós temos um condutor, imagine ele grande, e dentro dele nós temos elétrons livres. Para esses elétrons livres se locomoverem, a gente precisa de o quê? De uma fonte que, na verdade, é uma fonte de campo elétrico. Quando a gente põe um condutor sobre um campo elétrico, você tem uma força entre os dois polos, esses elétrons começam a se deslocar, então no condutor tem-se corrente elétrica. Então vamos ver o que é necessário aqui. Letra A, manter o condutor sob influência de um campo magnético constante. Magnético não, tá? Constante ainda menos. Letra A aqui errada. Letra B, submeter o condutor a uma diferença de pressão. Pressão não, né? Isso aqui não é água, não é solo. Letra B também está errada. Letra C, isolar eletricamente o condutor. Quando a gente isola, aí que a gente não tem mesmo corrente elétrica. Letra D, ter um condutor de cobre ou de alumínio. Ter um condutor por si só não faça com que haja movimento, com que haja deslocamento. Letra E, aplicar uma diferença de potencial nas extremidades do condutor. Correto. Então, a gente aplicando essa diferença de potencial,
a gente passa a ter corrente elétrica. Resposta correta, letra E. Questão número 34. Qual o valor da tensão Vs na saída do banco de baterias? Então, tensão Vs está aqui. Ele quer saber qual que é a tensão nesse ponto aqui, ó, entre esses dois pontos. Nós temos aqui um sistema com 6 baterias ligadas tanto em série quanto em paralelo. Essa ligação aqui ela está em série. Então, o que a gente tem que analisar sempre é se a polaridade das fontes elas são subtrativas ou não. Então aqui ó, nós temos do menos para o mais, do menos para o mais. Então aqui a gente sobe 12, sobe 12. Nesse ponto então nós temos 24 volts. Como as outras também estão com a mesma situação, ó, nós temos 24 volts aqui, que está em paralelo aqui, ó. Ou seja, na tensão Vs, nós temos 24 volts. Quando a gente liga duas fontes em série, tá? Nesse modo, a gente tem uma soma de tensão. Porém, a corrente aqui fica a mesma. Quando a gente liga dois bancos desses em paralelo, a gente mantém a tensão, mas soma as duas correntes, tá? Então, mantém 24 volts aqui no final. Resposta correta é a letra C, 24 volts. Questão número 35. Se durante um banho de 15 minutos a energia consumida por um chuveiro funcionando a plena potência foi de 1 kWh, qual a sua potência nominal? Então vamos entender o seguinte, ó. Um chuveiro, tá, ficou ligado por 15 minutos e ele consumiu 1 kWh. O que significa quando a gente mede energia com essa sigla, kWh? Significa que esse valor equivale a uma ligação de 1 hora. Ou seja, se você tem uma máquina X, que se ela tivesse sido ligada por 1 hora, ela iria gastar 1 kW. Só que reparem bem, ela foi ligada por apenas 15 minutos e ela já gastou 1. Então, se ela ficasse ligada 1 hora, qual seria a sua potência? Vamos ver. Em 1 hora nós temos 4 vezes 15 minutos. Então, se a gente multiplicar isso aqui por 4, nós teremos 4 kWh. Uma máquina que consome 4 kWh é uma máquina de 4.000 watts. Resposta correta, letra D. Questão número 36. Relacione a coluna da esquerda à da direita em relação às unidades de medida e suas respectivas grandezas. Bom, essa daqui, a gente já começa a ver uma coisa fora aqui do comum, porque no lado esquerdo nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. E no lado direito nós temos 7 grandezas. Então alguém vai aqui ficar de fora. Ou seja, esta questão possivelmente seria cancelada em um recurso, tá? Mas como ele não disse que todas elas deveriam estar linkadas, tá? Pode ser que isso aqui ainda tenha sido mantido. Mas vamos sempre lendo da direita para a esquerda, tá? Então vamos ver aqui, ó. Resistência elétrica. Resistência elétrica é dada em ohm. Ohm está aqui. Segunda, potência elétrica. A potência elétrica é dada em watt. Então o 2 está aqui. Terceiro, potencial elétrico é volt, que está aqui. Energia elétrica é watt-hora, está aqui nesse ponto. Condutância, a gente não tem. Condutância, ela é dada em Henry, então não tem aqui do lado esquerdo, então o 5 aqui vai ficar de fora. Frequência é dada em Hertz, temos aqui o 6, e força é dada em Newton, então 7 aqui. Então temos resposta 3, 4, 7, 1, 2, 6. Justamente aqui já na letra A, ó, 3, 4, 7, 1, 2, 6. A resposta correta então da 36 é A. Só para a gente ficar um pouco mais... Só para o assunto ficar um pouco mais claro, como tem uma aqui que está sobrando, se você já soubesse que o 5 não poderia estar, você já poderia riscar todas elas que tivessem o 5, ó. Somente uma não tem o 5, então nem precisaria fazer análise das outras, tá? A letra A seria mantida também aqui de uma forma um pouco mais rápida aí. Questão número 37. Considere as seguintes assertativas relacionadas à figura. Então nós temos aqui uma figura com duas lâmpadas, L1 e L2, 24 watts iguais, e temos um resistor variável e uma chave S. Então vamos ver o que ele diz na alternativa 1. Com a ponteira P
junto ao ponto B, as duas lâmpadas L1 e L2 têm o mesmo brilho. Então, eu vou fazer aqui embaixo um desenho relacionado a 1. Ele está dizendo que se a ponteira P, essa daqui, ó, for ligado junto ao ponto B, ou seja, esse circuito fica assim, ó, ligado aqui. Eu vou redesenhar aqui o circuito para a gente poder entender como é que fica. Então, eu vou ter a resistência RV aqui, vai descer L1 e vai descer L2 também. Esse circuito aqui, então, é equivalente ao que ele mexeu. Porque quando ele coloca esse ponto P em B, ele faz com que essa resistência RV fica anterior à ligação em paralelo. Ou seja, as duas lâmpadas dessa forma ficam ligadas em paralelo. O que ele pergunta para a gente é se L1 e L2 têm o mesmo brilho. Sim, como elas têm a mesma potência, elas obrigatoriamente devem ter a mesma resistência interna. Então, a sua corrente vai ser igual. Então, a 1 aqui ela é verdadeira. Vamos agora para o número 2. Com a ponteira P no centro da resistência RV. Então, agora você vai ligar isso aqui bem no centro. Aqui, ó. O que vai acontecer, então? Você vai dividir esta resistência R2 em duas. Vou fazer mais um desenhozinho aqui, ó. Se eu ligar agora ela no centro, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Aqui vai estar a lâmpada 1 e aqui vai estar a lâmpada 2. Ou seja, você ligando aqui, você vai ter metade de RV de um lado e metade de RV do outro. Por quê? Porque uma parte desta corrente já na metade cairá para cá e a outra metade seguirá para lá. Então, é como se você dividisse ela em duas. Reparem bem que agora, esta lâmpada L2 tem uma resistência que L1 não vê. Então, L1 terá uma corrente maior aqui, ó, porque esta resistência fica comum para os dois e essa daqui fica somente para L2. Então, L1 ela tem uma corrente maior. Como ela tem uma corrente maior, seu brilho também será maior. Então, vou pôr até um mais aqui, ó. Então, vamos ver, ó. L1, ele está dizendo aqui, ó, o brilho da lâmpada L1 é mais intenso? Correto também. A gente viu que ligando aqui no meio, L1 brilha mais. Agora vamos para o número 3. Quando deslocamos a ponteira P sobre o resistor variável em direção ao ponto A. Agora ele quer ligar aqui, ó, colocar o ponto A aqui. O ponto A ali vai fazer como se nós tivéssemos isso aqui, ó. A lâmpada L1 está aqui e essa resistência RV ficou exclusivamente para a lâmpada 2. Então, se eu ponho a fonte aqui, fica mais claro ainda, ó. Essa lâmpada vai estar em 12 volts e essa não, porque vai ter uma queda aqui. O que ele pergunta? A lâmpada L2 aumenta de brilho? Não, não. A lâmpada 2 diminui o seu brilho. Então, a 3 aqui está errada. Então, estão corretas 1 e 2. Quais estão corretas? Apenas 1 e 2. Letra B. Apenas 1 e 2. Questão número 38. Ao fechar a chave S do circuito, o voltímetro V indica 15 volts. Considerando que todos os componentes do circuito são ideais, qual a tensão nos terminais da fonte? Então, ó, ele diz o seguinte, quando a gente fecha esta fonte aqui, esse voltímetro mede 15 volts. Ele quer saber, então, qual que é a tensão que eu tenho aqui para que chegue 15 aqui. A gente pode sair daqui de algumas formas. A forma mais rápida aqui é a gente já encontrar a nossa corrente que desce aqui. Pela lei de Ohm, I é igual a E por R. Então, a nossa tensão é de 15 volts e a resistência aqui nesse resistor, a resistência desse resistor é 6. 15 dividido por 6, vou fazer uma conta aqui rapidinho. 2 vezes 6, 12, 13, 14, 15. Não dá, abaixa aqui. 6 vezes 5, 30. Para 30 nada. Então, temos uma corrente aqui de 2,5 amperes. Tá? Circulando aqui. Como nós temos esta corrente aqui, esta corrente também passa por esse resistor de cima. Pela lei de Ohm, R vezes I. A resistência de 2 e a corrente 2,5. 2 vezes 2,5, 5 volts então. Então aqui tem 5 volts. E pela lei de Kirchhoff das malhas, ele diz que a soma das tensões em uma malha é nula. Ou seja, nós temos uma fonte
e as duas quedas têm que dar o valor da fonte. Como nós temos 5 volts aqui e 15 volts aqui, obrigatoriamente a nossa fonte é de 20 volts. Resposta correta é a letra D. Questão número 39. As instalações de baixa tensão de uma edificação são compostas geralmente por vários circuitos. O conjunto de componentes de um circuito deve. Então aqui olha, ele está dizendo que de baixa tensão e são as instalações, são compostas por vários circuitos. Então lembre-se o seguinte, ó, você pode ter aqui um barramento onde você tem bastante circuito saindo. Ele quer saber desta situação. Ele diz, o circuito deve, número 1, ser alimentado a partir da mesma origem? Sim. Esta alimentação aqui, ó, ela tem que ter só uma origem, senão vai ser um quadro distinto. Então a 1 aqui é correta. Número 2, ele deve ser protegido pelo mesmo dispositivo de proteção? Correto também. Como você vai ter uma alimentação, você precisa colocar aqui, por exemplo, um disjuntor geral. A 2 também está certa. Número 3, possuir apenas 2 condutores, fase-fase ou fase neutra. Errada. Você pode ter um circuito monofásico, você pode ter um circuito bifásico ou você pode ter um circuito trifásico. Então, quais estão corretas? Estão corretas apenas 1 e 2. Letra B. 39, letra B. Questão número 40. A figura acima, que nesse caso está abaixo, representa um equipamento instalado em linhas de distribuição, geralmente usado para isolar trechos de rede, e cuja operação deve ser feita sem carga. O equipamento descrito é chamado de... Então, detalhezinho, é usado para isolar e operação sem carga. Então, ó, como a gente viu isso aqui, se é sem carga, já não pode ser fusível, não pode ser disjuntor, que são os 2 componentes que a gente mais conhece aí com carga. Esse dispositivo aqui, ele é um seccionador unipolar. Essa figura não está muito fácil de ser visualizado o seu modo de operação, mas ele pode ser rotacionado, ele abre o circuito. É como se fosse uma chave faca, mas nessa posição. Então, resposta correta aqui, ó, é seccionador unipolar. Lembre-se disso, ó, sempre que ele falar que é para isolar, geralmente você secciona. Tá? Quando é sem carga, isso aqui ainda mais. Como ele tem somente uma fase, ele é unipolar. Resposta correta, então, letra A. Questão número 41. O aterramento funcional de uma instalação elétrica de baixa tensão tem como função proporcionar um funcionamento correto, seguro e confiável dessa instalação. Esse aterramento consiste basicamente na... Então, ó, detalhezinho que ele usou, funcional. Aterramento funcional não pode ser confundido com o aterramento de proteção. Vamos ver o que é o aterramento funcional. Quando a concessionária, que tem um quadro de medição, tem um poste e a casa. Quando a concessionária alimenta uma residência, ela pega o cabo neutro lá e ela aterra na entrada. Por que ela faz isso com o neutro? Porque ela tem que garantir que o neutro seja referência, 0 volts. Porque pode ser que por uma questão de cargas desequilibradas, alguma unidade consumidora vizinha faça com que surja uma tensão nesse neutro. Então, quando você vai alimentar uma casa com o neutro, você obrigatoriamente, por norma, aterra ele na entrada e garante que ele seja 0 volts. Por isso que ele disse que é para que tenha um funcionamento correto, seguro e confiável. Não pode confundir esse aterramento com o aterramento de proteção. O aterramento de proteção, ele deve, na grande maioria dos casos, ser equipotencializado a esse, mas não é a mesma função. Então, o aterramento funcional, ele é feito no neutro para você garantir 0 volts, para você garantir a referência. Então, vamos ler a alternativa número 1. Ele consiste basicamente na ligação de um dos condutores do sistema Terra, geralmente o neutro, correto. 2. Ligação à terra, no solo, das massas e dos elementos condutores estranhos à instalação. Não, isso aqui está completamente errado. 3. Consiste na instalação de um anodo de sacrifício. Também está errado. Então, resposta correta, somente a letra 1. Somente a alternativa número 1, letra A. Questão número 42. O disjuntor mais empregado nas instalações de baixa tensão é o de caixa moldada.
Pessoal, disjuntor de caixa moldada é aquele disjuntor que o nome mesmo já diz, caixa moldada. Ele tem uma caixa plástica um pouco mais forte, é maior, tá? Geralmente trifásico. E esta caixa moldada, entre outras, é para garantir níveis maiores de suportabilidade de corrente de curto-circuito, tá? Então vamos ler. Em sua grande maioria são termomagnéticos, ou seja, fazem a função de sobrecarga e de curto-circuito, sendo equipados com disparador térmico e disparador eletromagnético. Desta maneira, oferecem proteção contra. Então, ó, toda vez que você vê disparo térmico, ele é sobrecarga. Temos aqui, ó. Quando a gente vê disparo eletromagnético, ele é curto-circuito. Está aqui. Contato direto não é feito para isso. Contato direto não. Disjuntor só protege cabo e circuito. Contato direto é para ser humano, isso aqui é DR. Então estão corretas apenas as alternativas 2 e 3. Letra D aqui da questão 42. Questão número 43. O dispositivo DR, diferencial residual, é um eficiente meio de proteção do ser humano contra choques elétricos. Para o seu correto funcionamento e efetiva proteção contra choques elétricos, é necessário que o seu circuito magnético detecte a corrente diferencial residual. Para isso é preciso o quê? Só lembrando que o DR ele pode ser ligado tanto em circuito mono, bi ou trifásico, com neutro ou sem neutro. Ele só precisa envolver todos os componentes daquele circuito. Então, se eu tenho uma máquina monofásica, com fase e neutro, ele precisa englobar os dois cabos. Se eu tenho uma máquina fase-fase, somente, ele precisa englobar os dois cabos aqui. Se eu tenho uma máquina fase-fase neutro, ele tem que passar nos três cabos. Se eu tenho uma máquina trifásica, sem neutro ou com neutro, enfim, ele também vai ter que passar em todos os cabos. Então ele não pode deixar nenhum cabo para fora. E não se deve passar dentro dele o cabo de proteção, cabo de terra. Então vamos ler lá. Para isso é necessário o quê? Letra A. Se o circuito magnético envolva somente os condutores fase do circuito, errado. Se o equipamento tiver neutro, tem que envolver o neutro. B. Ele seja instalado junto ao equipamento de uso final a ser protegido? Não, ele pode ser instalado no quadro. Letra C. Se o circuito magnético envolva o condutor de proteção? Errado, isso aqui é um erro gravíssimo, não pode envolver. Por essas e outras que não se deve ligar o condutor de proteção no neutro também. Letra D. Ele deve ser instalado junto com o disjuntor? Não precisa ser junto não. Está errado. Letra E. Se o circuito magnético envolva todos os condutores vivos do circuito, ou seja, fase neutro. Correto. Resposta correta então é a letra E. Questão número 44. A blindagem dos cabos isolados de média tensão geralmente é constituída de uma camada de material semicondutor e uma de material condutor, ambas aplicadas sobre a superfície da isolação. A principal finalidade dessa blindagem é, então quando a gente fala em cabo blindado, basicamente tem um condutor aqui, ó, ele é isolado. E esta isolação, fazer até um pouco mais longe, pode ser que ela tenha uma malha metálica aqui ou de outro material, tá? Recoberta com outra coisa aqui por cima. Qual que é a função disso aqui? Quando você tem um campo elétrico aqui, ó, ele serve para blindar esse cabo, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Então, a função primordial de uma blindagem é o que? Segurar campo elétrico e evitar incompatibilidade eletromagnética. Então, vamos ler. Qual a principal finalidade? Letra A. Aumentar a resistência mecânica do cabo aos esforços de tração? Errado, blindagem não serve para isso. B. Aumentar o nível de isolamento do cabo? Blindagem também não serve para isso. C. Oferecer uma proteção ao cabo contra agentes químicos externos? Também está errada. Letra D. Melhorar a resistência mecânica do cabo contra esmagamentos? Também está errada. Letra E. Confinar e distribuir uniformemente o cabo elétrico dentro de um cabo isolado. Resposta correta. Ele está confinando o cabo lá dentro. Questão número 45. O equipamento mostrado na figura, utilizado para ligar o condutor B ao condutor A, é chamado. Então, ó, nós temos o condutor A e vai sangrar aqui alguma coisa para o condutor B. A gente pode usar este equipamento. Qual o nome deste equipamento aqui? Esse cara se chama grampo de linha viva, tá? Não tem nem que falar muito. Não é luva de emenda, não é alça, não é conector bimetálico e nem laço pré.
Basicamente você faz um sangramento aqui da linha, você conecta ele, por exemplo, para algum trafo, enfim, você sangra ele aqui sem precisar fazer nenhuma emenda no cabo. Então é um grampo de linha viva. Resposta correta aí é a letra B. Questão número 46. De acordo com a NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, para garantir a segurança e a saúde no trabalho em todas as intervenções em instalações elétricas, devem ser adotadas medidas preventivas de controle de risco elétrico e de outros riscos adicionais, através de... Então, o que a norma fala sobre medidas preventivas? Basicamente, ela diz o seguinte: não é para fazer estudo detalhado de circuito elétrico, não é para essa função. Mas ela diz o que? Para fazer técnicas de análise de risco. Ou seja, você tem que fazer um estudo utilizando alguma técnica, entre elas, por exemplo, a APR, que é a sigla de Análise Preliminar de Risco. Tá? Estudo de viabilidade técnica também não, porque isso aqui já é parte técnica. Programa de prevenção contra acidentes do trabalho, isso aqui não está linkado necessariamente a essa análise prévia. Tá? Estudo estatístico do risco, isso aqui também não é ligado a isso. Resposta correta, então, mantemos a letra B. Questão número 47. Considere as assertivas a seguir em relação às medidas de proteção individual que a NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, estabelece. Vamos ver aqui alguns tópicos. Número 1. É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades? Correto. A norma diz que é proibido usar qualquer tipo de adorno pessoal, não importa qual. Colar, aliança, tudo deve ser retirado. Número 2. Nas atividades desenvolvidas em condições climáticas adversas, o trabalhador deve vestir macacão emborrachado? Não, ela não fala isso não. Número 3. Todos os trabalhos devem ser desenvolvidos pelo trabalhador que está com ambos os pés apoiados sobre um tapete de borracha? Também não fala. Tanto a 2 quanto a 3, você usar macacão ou um tapete vai de outras coisas, aí são EPIs, tá? Mas a NR10 não diz que obrigatoriamente, por exemplo, você tem que ficar com os dois pés apoiados sobre um tapete. Então estão corretas apenas a 1. A alternativa aqui a correta é a letra A. Questão número 48. A figura representa o ramal de ligação da entrada de energia em tensão secundária de distribuição em uma edificação. Os afastamentos mínimos A e B, definidos pela norma NBR 15688 de 2009, são respectivamente. Então, ficaremos sempre atentos, porque como é uma prova passada, pode ser que a norma se atualizou. Mas enfim, essa norma aqui, ela trata sobre redes de distribuição aérea com condutores nus, tá? Por isso que ela diz isso aqui. E aqui ele está cobrando um ponto sobre as distâncias. Basicamente, ele está cobrando entre os pontos A aqui e o ponto B. Mas essa distância do ponto A é de 5,50 e a distância do ponto B aqui é de 3,50. É uma questão para simplesmente decorar, até porque a norma traz bastante figuras, tá? Mas enfim, ele cobrou aí só para saber qual é a distância. Mas esse ponto é 5,5 metros e esse ponto B mais baixo aqui é de 3,50 metros. Resposta correta então é a alternativa E. Questão número 49. Quando caracteriza-se um condutor, refere-se à sua seção nominal, que é a característica que define, basicamente, sua capacidade de conduzir corrente. Essa seção nominal é dada em. Então, vamos somente nos lembrar, por exemplo, no cálculo de dimensionamento de condutor pela seção nominal. Nós sempre dizemos o que? Temos um cabo 4 milímetros. O que a gente quer dizer? Que são 4 milímetros quadrados. Cabos de 10 milímetros. Significa que é um cabo de 10 milímetros quadrados. Então é isso que ele está perguntando. Então, esta seção nominal é dada em que? Em milímetros quadrados. Resposta correta aqui, ó. Letra C. Questão número 50. A figura acima, nesse caso está abaixo, apresenta uma estrutura utilizada nas linhas de distribuição primária de energia, definida pela norma NBR 15688 de 2009. Trata-se de uma estrutura. Mais uma questão como a outra, onde ele usa a norma que trata de redes de distribuição aérea que utilizam condutores nus. E ele quer saber o nome dessa estrutura.
É uma questão também de para você decorar, porque a norma traz um quadro com algumas figuras e cada uma tem um nome. Basicamente, nós temos aqui um sistema que é chamado, vou fazer até aqui, ó, é a letra A. Por que que é a letra A? Porque ele tem pilar no poste e com suporte no topo. Então, eu tenho o pilar no poste e o suporte do cabo aqui. Ele tem uma letra D que está bem parecida aqui, ó, que está com afastador, mas nenhum aqui tem afastador. Afastador seria um suporte metálico preso no poste, onde esse suporte estaria um pouco mais isolado aqui do poste. Só que nenhum aqui tem suporte, eles estão presos no poste direto. Por isso que é o pilar no poste com suporte no posto, no topo. Resposta correta, então, é a letra A. Encerramos assim a resolução desse caderno de prova. Para outras resoluções, consulte o nosso canal.